Fala galera, hoje nós começamos o nosso Papo de Feras com uma figura pública, posso falar assim? Dr. Thomas Noche. Um cara que hoje a gente tem o tabelião dele aqui em Santo André, o primeiro tabelião, que tem uma história brilhante, assim, admirável. O cara tem um currículo extremamente pesado, que dá para escrever um livro, acredito, com a história dele. A gente já bateu alguns papos informalmente e vem conquistando o coração de todo cidadão andreense, das incorporadoras, das imobiliárias. E aí a gente decidiu bater esse papo aqui totalmente formal, mas informal. Então eu queria primeiro agradecer, Thomas, por ter recebido a gente na sua sala aqui, na Sala da Justiça, que é um ambiente muito confortável, e contar um pouco da sua história para o pessoal do ramo imobiliário, tanto para os cidadãos de Santo André. Eu acho que é legal o nosso cliente, o nosso público, conhecer um pouco da história das pessoas que prestam serviço para a comunidade, né? E aí eu queria te agradecer primeiro por ter recebido a gente e te pedir para contar um pouquinho de quem é o Thomas, porque às vezes a pessoa vê bastante na internet, no Instagram, nos congressos, na USP, e não sabe a história de como começou, de como foi a conquista. Então, se você puder contar um pouquinho de quem é o Dr. Thomas Noche, para nós eu vou me sentir muito lisonjeado com isso. Pô, Rafa, primeiro, muito obrigado, né? É uma honra estar aqui, estar participando desse Papo com Feras, né? Só teve férias aí, para mim é um orgulho aqui, os meus antecessores, grandes incorporadores, grandes empresários, engenheiros que fizeram parte da história de Santo André, né? Quem conhece Santo André sabe que todos que você já entrevistou até hoje foram importantes para o desenvolvimento, não só urbanístico, mas econômico da nossa cidade. Para mim é assim, um orgulho muito grande falar com você, que para mim é um ícone na atividade, né? São aí 40 anos de história, de desenvolvimento em toda a cidade, né? Não só centralizado, então eu acho que isso também é algo muito importante, muito bonito de se ver para o desenvolvimento e fez parte do desenvolvimento também da cidade econômica e urbanístico, né? Thomas Noche nasceu em São Bernardo do Campo, né? Porque todo mundo nasceu na Neomater, né? Sim, bastante. E eu cresci em Mauá e Santo André, né? Minha família é daqui, eu tenho um orgulho muito grande de, graças a Deus, poder ter voltado para minha cidade, né? Eu advoguei um período, trabalhei voluntariamente no Tribunal de Justiça, na segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, advoguei e graças a Deus eu acabei sendo aprovado no primeiro concurso que eu prestei, né? Hoje eu fui aprovado em 3 concursos, né? O 8º, o 9º e o 12º no estado de São Paulo, e eu fui para a cidade de Pirassununga, do distrito de Cachoeira de Emas, que lá eu fiz uma história de mais de 10 anos como tabelião de notas, mas sempre com aqueles sentimentos. Eu sempre voltava para Santo André, porque minha família é daqui, minha sogra, meus sogros moram aqui no bairro Jardim há mais de 20 anos, minha família é daqui. Então eu sempre tive aquele desejo, aquele sonho de poder cumprir o meu propósito, né? Por que eu caí no concurso de cartório? Eu falo que eu nunca vou contar isso para ninguém, né? Várias palestras que eu já fiz, eu falei que eu não vou nunca contar, mas você sabe que eu tive um propósito, por que eu entrei na atividade notarial, em cartório, porque meu sonho era ser juiz no primeiro momento. Eu queria ser juiz, eu queria mudar a vida das pessoas, eu queria fazer a diferença na vida das pessoas. E aí, eu era recém-advogado, fui num cartório de notas, não que eu sei muita coisa hoje, mas na época eu sabia muito menos, eu estava no início da minha carreira, e aí eu fui no tabelião de notas para tirar uma dúvida. Inventaram da minha avó. Sim. E aí, naquele momento ali, eu fui maltratado no cartão. Eu fui desprezado ali no balcão, fiquei muito chateado, muito triste com aquela situação, né? Na minha cidade, maltratado. E aí, quando eu saí, peguei o ônibus, sentei assim, foi inventaram da minha avó, sentimentalmente abalado, né? Meio chateado ainda. Chateado com o falecimento, chateado com a minha incapacidade técnica de fazer o inventário da minha própria avó. E aí tive um propósito, né? Hoje minha esposa, né, minha amada, ela sempre falou, vai prestar cartório, e eu, né? Ficar batendo carinho, tô fora, né? E aí parece que eu tive, não parece não, foi Deus assim naquele propósito, eu falei assim, quer saber? Eu vou prestar esse concurso de cartório. Se eu passar, eu vou mudar a vida das pessoas. Eu vou fazer diferente, eu vou fazer a diferença. E aí, graças a Deus, eu acabei sendo aprovado no primeiro concurso, eu tinha 20 e poucos anos, e aí fui pro interior, e aí começou toda essa história, e aí foi acontecendo tudo isso, né?
acabei fazendo mestrado na USP, tive um projeto de internacionalização acadêmica, depois fui agraciado recentemente aí com as academias. Então aí foram acontecendo várias coisas no aspecto científico, acadêmico, né, de estudo mesmo, mas o mais importante, acho que veio contemplar tudo isso, foi a minha volta. O Bom Filho a Casa Torna, que eu voltei para Santo André e aí a gente começou uma grande revolução. E eu acho que a gratidão é tão grande porque se você está sentado aqui hoje, na Sala da Justiça, que você cunhou ali, é um pouco disso. A Pantera hoje está há 40 anos no mercado e a gente sempre teve vínculo com cartórios, né? Por afinidade mesmo. Acho que para a imobiliária, para o incorporador, para o cliente mesmo, é muito interessante você criar um vínculo com o tabelião. E você escolhe os escreventes, né, que vai trabalhar. Eu lembro de um episódio que uma gerente minha, ela falou assim, vocês têm que conhecer o Thomas. Eu falei, quem é esse cara? Ela falou, aquele cartório que é no porãozinho ali no centro. Eu falei, Cíntia, eu entrei lá uma vez só, não sei quem é esse cara. Ela falou, o menino é muito... E a Cíntia, ela é formada em Direito. Ela falou, o menino é muito inteligente, ele resolve com muita facilidade as coisas. Eu acho legal que você, por exemplo, põe a mão em todas as coisas que acontecem no cartório. Você sabe do que está acontecendo. Isso é um grande diferencial. O fato de vocês terem mudado para o bairro Jardim, obviamente que deve ter alguma estratégia nisso, mas trouxe esse glamour e o cartório estava muito retrógrado, era muito acomodado. E o que é curioso, que eu acho isso importante, esses dados são públicos, né? O meu cartório no distrito de Cachoeira de Emas, em Pirassununga, com 70 mil habitantes, né? O distrito tinha 2.000 pessoas. O meu cartório lá faturava mais do que esse. Santo André, a 15ª cidade do Brasil, como nós falamos aí, né, pujante, 750 mil habitantes aí, uma cidade pujante, rica, um PIB gigantesco, né? E como que o primeiro tabelião de notas, mas porque realmente ele estava num porão, com todo respeito, mas o prédio ele foi instalado em 1954, eu tenho orgulho e honra dos meus antecessores, é importante a gente levar isso, né, tudo que foi criado, tudo que foi feito, né, levar honra por tudo que eles fizeram, mas a lógica o cartório foi instalado em 1954, naquele prédio, na Rua 1º de Maio, e em 2023 ele estava no mesmo lugar. Sim. E Santo André mudou. Eu não estou nem falando do período de estagnação, né, quando o João Ramalho pediu para criar o município, mas vamos até depois da estagnação, quanto que Santo André se desenvolveu nos últimos 70 anos e ficar lá no centro, naquele prédio, daquele tamanho, a cidade, a população, ela se desenvolveu. Sim. Então, veja, e aí a impressão que eu tinha era que era uma bolha, Rafa, porque nós tínhamos ali 5 cartórios de notas, todos um em cima do outro no centro da cidade. E desde quando eu assumi aqui, eu falava, eu vou tirar o cartório, eu vou mudar, eu vou buscar. E óbvio que eu ia para o bairro, que hoje é o bairro não só do glamour, mas o bairro do desenvolvimento, o bairro de grandes imobiliárias, de grandes construtoras, incorporadoras e todo o desenvolvimento econômico, prédios comerciais. Então, hoje nós temos no bairro Jardim a maior pujança, o maior desenvolvimento até verticalizado, edilício, prédios, o metro quadrado. Então, o bairro Jardim era uma questão estratégica. Hoje, bem parecido com o que você falou, a nossa empresa, eu tenho 2 lojas aqui no bairro Jardim e pelo fato de serem 5 unidades na cidade, a jornada do meu cliente era muito distante para a gente atender no Parque Novo Oratório, principalmente na parte de locação. Então a gente trouxe o nosso escritório para o bairro Jardim, inclusive está na rua Esmeraldas aqui do lado, para otimizar o tempo do cliente também, né? É legal a gente explicar também para o pessoal como funciona o trabalho do cartório, para existir reconhecimento de firma, existir todas as outras atividades. Eu acho legal contar um pouco as atividades do cartório também e depois explicar sobre o registro, sabe? Porque a pessoa vem no cartório, assina a escritura, levanta certidões. Eu acho um trabalho brilhante esse, de até, inclusive, eu sempre gostei disso, aprendi dessa forma com o meu avô. Eu gosto que leia a escritura, que conte aquela história, que tire todas as dúvidas, sem pressa. Muito bom. Rafa, a primeira coisa importante, o tabelião de notas, ele não é um mero instrumentalizador de escritura.
Acho que isso é um ponto importante, até porque se for isso, já falei isso várias vezes, a inteligência artificial e outros fenômenos vão nos substituir. Total. Nós precisamos criar, na verdade, o que está na lei, o que é uma questão da nossa estrutura, né, do que é o tabelião de notas, que é aquele sujeito que, além de formalizar a vontade jurídica das partes, ela vai intervir nos atos dos negócios jurídicos, assessorando as partes para a segurança, entregando para o usuário, né, a imobiliária. Uma consultoria. Exato. E isso está na lei, que eu não cobro, não posso cobrar por isso. Está no valor da escritura isso, tá? Essa é a razão da existência do tabelião de notas. Leitura, eu acho isso, assim, eu não vou nem discutir do ponto de vista ético, mas eu estou discutindo do ponto de vista legal. As normas da corregedoria obrigam a leitura, ou que as partes declaram que foi lida, ou que elas entenderam, ou que elas liram previamente. No dia de hoje, por mais que as partes falam assim, ah não, já li, não precisa. A obrigatoriedade e a regra no nosso cartório, no cartório nosso, no primeiro tabelião de notas Santo André, é ler todas as escrituras. Por isso que todas as salas notariais, além de todo aquele glamour de acústica, de várias características, né, dessa boutique notarial aqui, nós temos televisões. Por quê, Rafa? Tem que ler a escritura com calma. Às vezes a pessoa, você está lendo, blá 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 blá, a pessoa não está ouvindo direito, não está prestando atenção. Então a televisão, ele vai ser obrigado a olhar a televisão, ele vai ser obrigado a ler. Existe um acompanhamento e uma ciência registral por trás disso. Nós entregamos isso sem custo nenhum para o usuário, tá? E por isso que as pessoas preferem ou escolhem o nosso serviço, e que é uma concorrência legítima e leal. O preço é o mesmo, e vai escolher quem prestar o melhor serviço, quem dê atenção e tudo isso. Agora, falando das certidões, esse é um tema que eu não posso me furtar de enfrentar, e foi muito boa essa provocação, porque a Lei 13.097 de 2015 criou esse fenômeno da concentração da matrícula. E aí não vou entrar aqui na discussão técnica jurídica, a gente pode até marcar um dia para falar sobre isso, a gente pode falar muito bem sobre isso, que é um tema que eu venho estudando há alguns anos, né, se é princípio da concentração da matrícula, ou se é um efeito da fé pública registral, mas o fato é, para que todo mundo entenda aqui no nosso papo, falando o português. O português, claro. A lei, ela veio aproximando e corrigindo o nosso sistema, que é muito mais, pode ser o BDB alemão, né? O sistema que é muito mais de concentração real. Então assim, ó, o direito não socorre quem dorme. Tá na matrícula do seu imóvel a averbação ali de uma eventual penhora, de uma premonitória, enfim, de uma execução, tal, né? Tá? Não tá? Então já era. O terceiro de boa-fé que comprou, então se você não averbou, ok. O problema é que nós passamos várias fases, desde o Código Civil anterior ao Código Nosso Civil atual, na qual teve uma divergência nos tribunais superiores de aplicação desse direito, para o pessoal entender, tá? A lei veio e corrigiu. Olha, é o seguinte, se não tá na matrícula, até porque eu quero fazer só uma reflexão rápida. O imóvel é de Santo André, o comprador é do Rio de Janeiro, o vendedor é do Rio Grande do Sul. Você vai falar, onde eu tiro os certidões? Aí você fala, eu vou tirar do Rio Grande do Sul, vou tirar do Rio de Janeiro, vou tirar de São Paulo, vou tirar de Santo André. Tá, eu pergunto, ele tem uma empresa quebrada e várias execuções no Amazonas. Como é que você faz? Como que você vai saber? Então, você tem que tirar a certidão pelo CPF você já consegue enxergar, mas tem uma dificuldade, tá? Só que o que aconteceu? Então, eu dispenso as certidões. O que começou a variar decisões no Superior Tribunal de Justiça? Alguns disseram, não, tá certo, aplica a lei. Não precisa tirar a certidão. Tá. Só que outras começaram a dizer o seguinte, não, mas peraí, você vai comprar um imóvel de 2 milhões de reais, você não tira nenhuma certidão para ter certeza se não tem nada, e aí começou uma discussão. Então hoje nós temos uma variação e ainda há um risco inerente a esse fenômeno. Por quê? Interpretação dos tribunais superiores, juiz. É novo. É novo. O fato de ser novo? Novo. E corrigindo um sistema, um modus operandi, vamos assim dizer, uma cabeça nossa imobiliária de 50 anos, 100 anos. Então não dá pra gente já mudar isso de uma forma muito repentina. Então esse é um processo. Então hoje nós temos, e aí até nessa próxima bate-papo a gente falar isso de forma verticalizada, nós temos alguns processos que já deu a favor da concentração da matrícula, mas o que me assusta, já tiveram alguns que deu contra. Então como você vai? Então hoje a pessoa vira para mim e fala assim, Thomas, você como tabelião, você dispensaria certidões? Eu não. Pelo sim, pelo não, tira a certidão e menciona. Eu vou aumentar a segurança. Tá certo. Eu vou aumentar a segurança. Eu prefiro também, a gente trabalha dessa forma, eu ainda não consigo também não. De não apresentar uma certidão. Eu acho que falar, tem essa tendência. Não é legal. Isso mostra uma profilaxia, uma boa fé. Como que uma pessoa entra para um grupo de
Pensadores. O que é a Academia dos Pensadores? Conta um pouco sobre isso. São 2 cadeiras que você tem? São 2 cadeiras, são 2 academias. Vou falar em ordem cronológica, né? A primeira foi a Academia dos Pensadores Cristãos no Brasil, né? Que eu tive uma honra de ser convidado, inclusive diplomado, nas mãos do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, e da nossa reitora aqui da FADIS, a doutora Arleide. São aquelas pessoas que se destacam por algum fenômeno, no meu caso, jurídico, né, de pensador cristão. Né? A FADIS ela tem um plano, inclusive o ministro André Mendonça, eu vou lá também, dar aula, né, oferecer o curso de Direito para o presídio Romão Gomes. Que legal. E ele foi pessoalmente lá palestrar, dar uma aula, né, para os detentos ali. Então, assim, é uma ressocialização dentro de um ensino jurídico. Então, essa é uma das matérias, né, das campanhas que a academia faz. Mas a academia, basicamente, congrega ali, colocam pessoas que assumem a cadeira de imortalidade e, assim, perpétua, porque trazem algum benefício, alguma contribuição para a sociedade. Olha, tem mais alguns temas, não sei como a gente está de tempo, ainda dá tempo. Primeira coisa, eu queria conversar um pouquinho sobre o fato da pessoa ter a opção de fazer um inventário diretamente no cartório, como que funciona isso, de uma forma bem simples, tá? Vamos lá, inventário. O que é importante, né? Desde quando a lei, em 2007, possibilitou os inventários em cartório, a lei 11.441 de 2007, nós temos ali a oportunidade do cartório fazer, é imprescindível a presença de um advogado. Por que isso é importante, tá? Quando eu assumi aqui, Rafa, eu pedi para o nosso presidente do OAB, hoje o Dr. Leonardo Dominichelli, inclusive para conversar com os escreventes, que foi algo que já aconteceu aqui na cidade, teve procedimentos administrativos, enfim, de uma suposta ou de uma potencial indicação de advogados. Isso acaba com a atividade. Inclusive eu falei num podcast recente, fizeram até um corte lá no meu Instagram, porque assim, ó, ainda que pudesse indicar, eu vou deixar claro, ainda que pudesse indicar, eu nunca indicaria. Sabe por quê? Se eu indico o Rafa, eu me queimo com o Vieira. Claro. Não pode. Porque aí o cara fala, pô, então além da infração administrativa, hoje não pode indicar. Não indução, pode. Né? Não pode. Então, hoje, como nós fazemos? Vai fazer o atendimento da família, traga o seu advogado. Eu gosto, inclusive, de colocar sempre, até um ato que não precisa de um advogado, uma doação, uma compra e venda, traga o seu advogado. Sim. É mais importante. Então, e claro, trazendo um pouco essa simplificação. Hoje nós temos uma estrutura, vamos falar de prazo. Um inventário que antes levava 1 ano no judiciário, hoje não leva mais de 15 dias de tempo médio no cartório. Tem inventário que a gente faz em dias, 2, 3 dias, 4 dias, desde que extraiam as certidões, tá? Tem inventários que pode levar até 10, 15 dias, mas assim, não tem como um inventário extrajudicial levar 6 meses, 3 meses, 2 meses, salvo se tiver algum problema. Agora, doutor Tomás Noche, um nome bonito, velho, de conversar, doutor, realmente você é doutor. Só uma última coisa que eu acho interessante a gente também contar é sobre a questão do notariado. As pessoas acham que sempre tem que ir para o cartório para fazer uma escritura. A pandemia acelerou esse processo. O Colégio Notarial e o Conselho Nacional de Justiça já vinha desenvolvendo essa plataforma, que é uma plataforma disruptiva, é motivo de orgulho no mundo inteiro. Vou deixar isso muito claro. O Brasil hoje, ele é analisado, a gente às vezes fica falando que cartório é uma jabuticaba brasileira, tal. Quem fala isso não entende, tá? Só para vocês terem uma ideia, a China veio no Brasil, eu tenho um artigo falando sobre isso, a China veio no Brasil nos últimos anos para copiar o nosso sistema notarial e registral. 90% dos países mais ricos do mundo, hoje, posso até te banar depois dessa apresentação, usam o nosso sistema. Então, isso que cartório é uma coisa de... Não, esquece isso. Muita gente falando pra mim, ai, cartório, blockchain vai acabar com o cartório. Outra falácia, o e-notariado, o sistema tecnológico é de blockchain. Chama NotarChain. Essa é a segurança. Nós já estamos usando blockchain desde 2020, tá? Há 5 anos. Então, assim, o pessoal às vezes não sabe disso também. De fato, o e-notariado, ele é até tratológico a gente imaginar a questão tecnológica, né? Então, hoje, se você estiver lá nos Estados Unidos, você consegue lavar uma escritura de forma simultânea dentro das nossas salas notariais aqui, participando da vídeo dentro dessa acústica, no áudio e a imagem, áudio e vídeo aqui dentro da sala, como se você estivesse dentro do nosso cartório. E eu quero agradecer mais uma vez, não só a energia, a alegria, você é um cara especial, quero agradecer do fundo do meu coração esse espaço, essa oportunidade, a gente poder falar todos os assuntos tão importantes, tão afetados à nossa atividade, para
toda a população conhecer um pouco a gente, agradecer você, Pantera, e eu acho que na pessoa de vocês também, todos os corretores, todas as imobiliárias de Santo André, todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho. A gente está fazendo um trabalho diferente, não é só o bolo, não é só o café, como você mencionou, mas é um rompimento de paradigma, de devolver um pouco para a sociedade, para todo mundo que, né, circula a riqueza, e me colocar à sua disposição, à disposição da Pantera, do Papo com Feras, para a gente poder repetir até outros temas que o pessoal sugeria aí, e a gente poder falar, e que para mim é um orgulho muito grande poder estar aqui hoje no Papo com Feras com você, e falando todos esses assuntos, e falando um pouquinho pro pessoal, e quem quiser me seguir no Instagram aí, eu sei que você vai marcar também, o pessoal entender um pouco a dinâmica. A gente posta muita dinâmica do cartório, o pessoal entender também, aproximar. Eu falo que tabelião não é igual cabeça de bacalhau, né, que sabe, ninguém viu, não, tá aqui, e a gente conhece, existe. Vamos aproximar da sociedade e mostrar a nossa importância também. Muito obrigado. Obrigado a você, cara. Valeu. Obrigado. Tamo junto. Dr. Thomas, esse é o cara.